Glória a Deus. Você está bem? Glória a Deus. A alegria do Senhor é nossa força, né, Mateus? Cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Amém. Isso aí, a alegria do Senhor é nossa força. Aleluia. Estamos tratando sobre o livro de Jó. Você está animado? Mais ou menos, né? Estou vendo sua cara, você está querendo que eu te anime, né? Mas vamos lá. Eu marquei algumas coisas aqui bem legais para a gente ter uma noção do que o pastor está falando aqui. Eu acredito que tem algumas coisas que ele nos coloca em linha para a gente entender um contexto de tudo que a gente está estudando aqui. Eu acredito que tem umas curiosidades legais e é lógico que a gente vai tirar boas lições disso. Você está aprendendo um pouco sobre o livro de Jó? Amém. Então, quero um resumo, tá bom? Na semana que vem, todo mundo me entregando um resumo do que a gente já estudou. O que vocês acham disso? Quem topa o desafio? Aleluia. Tá bom, mas por enquanto, vamos lá. Aleluia. Vocês ficaram meio com receio, né? Vai saber. Vamos lá. Olha que legal que eu coloquei aí, para a gente seguir. Você já sabe algumas coisas aqui, mas a gente vai escrever. Pode apagar as luzes aqui para ficar melhor para a tela, né? Lembra? Apaga essa aqui também, ó. Lembra? Isso, pode apagar. Aí. Ficou melhor para vocês visualizarem aí, galera? Então vamos lá. O livro de Jó possui 42 capítulos, né? Ele está dentro dos livros poéticos, tá certo? É um livro de instrução múltipla e é proveitoso para a doutrina, para a repreensão, correção e instrução em justiça. É o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quem lembra desse texto sem olhar? Ninguém lembra? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a doutrina, para a repreensão, para a correção e instrução em justiça. Amém? A Bíblia diz que toda a doutrina, ou toda a doutrina que foi revelada, tudo que foi escrito, serve para trazer doutrina, para trazer instrução e assim por diante. Talvez você me fale assim, pastor, mas o senhor falou para a gente não considerar a doutrina, não é? O livro de Jó como doutrinário. É verdade, a maior parte dele, você vai ver que é um livro histórico, poético, ele narra tudo o que está acontecendo, e ele narra opiniões de pessoas. A gente está na opinião de Elifas, especificamente. Ele narra também a opinião de Jó, e muitas opiniões, a gente já chegou à conclusão, que são equivocadas. É a leitura que eles fizeram de Deus, da maneira que eles enxergavam a Deus. Então você não pode tomar isso como doutrina, mas muitas vezes você vai encontrar coisas boas que eles falaram, tá certo? Então tem muita coisa que é proveitoso, muita coisa que é legal. E é claro, a gente está aprendendo com a experiência de Jó. Estamos aprendendo com a experiência que ele teve, com o sofrimento que ele teve. Amém? Beleza? Então vamos seguir aqui. Glórias. Beleza. Vamos lá. Os possíveis autores. Tá bom? Existe uma linha teológica que diz que provavelmente Davi e Salomão teriam escrito juntos, tá? O próprio Jó, Eliú, que é uma das pessoas lá, não é Elifas, né, que falou, mas Eliú também vai falar, Isaías, Moisés. Então, possíveis autores, não se tem a plena certeza. O consenso maior, a maioria pelo menos pensa que foi Moisés. Essa é uma foto de Jó, que foi tirada no momento real, onde ele estava com os amigos, tá bom? É uma foto muito rara, tá certo? Os amigos estão lá atrás, ele estava com o caco, brincadeira, nas feridas, brincadeira, não é nada disso, né? Maravilha. Mais sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um poema histórico, beleza? Agora, Jó foi uma pessoa histórica, né? Mas veja bem, as localidades e os nomes são reais e não fictícios, tá certo? É real, já falei isso, mas só para você registrar aí, não é uma historinha que se pensou e escreveu. Jó existiu, tá certo? Então, essa história é real. Aliás, é uma história com I
Perdão, HI, né? História é historinha, é mentira, né? Conto, né? De fada, mas HI é história de verdade, beleza? Maravilha. Vamos lá, o livro de Jó é... Você está enxergando bem aí? Tá, né? Tá bom. O livro de Jó é bem extenso, tá bom? 42 capítulos e 1070 versículos. Passei a tarde toda contando. Brincadeira, eu peguei na internet. 1070 versículos, né? Agora, esse dado fui eu que tirei mesmo. É o 6º no ranking de capítulos. O maior livro é o livro de Salmos, né? 150 capítulos. Né? E assim, depois tem Isaías, Ezequiel, que são livros maiores, né? Ele está no 6º, no número de capítulos, tá bom? Vamos lá. É um livro de conforto e instrução, por quê? Traz realmente instruções, você vai ver a hora que Deus fala, você vai ver a hora que Deus usa a boca de pessoas, e você vai ver também que Jó, por ser um homem justo e íntegro, não é? Ele sempre encontrou, apesar das situações, ele sempre encontrou conforto em Deus. Que isso sirva para inspirar você também. Amém? É uma narrativa didática, não é? Transmitida de forma dramática. Mostra o drama que ele estava sentindo. Aqui só curiosidades bíblicas, só para você saber. Tá? O pastor Francelino me ajudou esses dias aí. Eu lembrava que a Bíblia tinha 66 livros, né? Mas aí, ó, tem 1189 capítulos, 3.105 versículos. Que beleza, né? 31.105 versículos. Antigo Testamento, 39 livros, 929 capítulos, 23.148 versículos. Novo Testamento, 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos. Quantos você já leu? Já leu todos? Quase todos. Quem já leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Tem que ler a Bíblia toda. Tem que fazer um plano aí para ler. Não é só para dizer que leu, mas para saber que leu, né? Ler todos os livros, para você falar assim, conseguir ler a Bíblia toda, isso é muito importante. Tá certo? E se você pensar, voltando aqui rapidamente, ó, se você pensar, o livro, olha lá, tem 42 capítulos, né? Se você pensar nesse universo de 1189 capítulos, né? Ele é um dos livros, como eu falei, está no ranking do 6º livro. 6º livro, no sentido da extensão, do tamanho. Uma das coisas que a gente precisa considerar é o seguinte: quando existe uma extensão ou uma insistência num assunto que Deus trata ou que Jesus trata, é que Ele quer falar conosco. Ele quer insistir em algumas coisas. Por exemplo, Jesus fala sobre finanças muitas vezes. Ele fala muitas vezes sobre finanças no Novo Testamento. Então significa que Ele quer que a gente entenda sobre finanças, que tenha princípios. Amém? Então você vai ver que tem assuntos que eles não são tão enfáticos ou não são tão recorrentes. Mas, quando um assunto é recorrente ou existe uma quantidade de um escrito interessante, você pode considerar que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Tá certo? Beleza? Maravilha. Agora fica um pouquinho menor, mas é porque tinha muita coisa aí. Vamos lá. Aquela árvore seca ali é para você pensar um pouco, tá bom? Na imagem que as pessoas se sentem e como ele também se sentia, não é? Vamos lá, algumas curiosidades muito legais. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, cerca de 1460 anos antes de Cristo. Espera aí, quem já ouviu falar na Bíblia em ordem, a Bíblia cronológica? Quem já ouviu falar? A Bíblia cronológica, o que ela mostra? Ela mostra a ordem dos acontecimentos e não a forma que os livros foram colocados. Por exemplo, o Gênesis, ele foi colocado ali no primeiro livro da Bíblia, não é? Nessa biblioteca que é a Bíblia, não é? De 66 livros, para quê? Para mostrar o começo, a criação de Deus e assim por diante. Mas tem acontecimentos antes do livro de Gênesis. Não é? Você vai ver, por exemplo, eu tenho a Bíblia, é muito legal, a Bíblia em ordem cronológica, você vai ver que tem textos de Isaías, por exemplo, né? De Ezequiel, que são antes da Bíblia, não é? Então, a ordem cronológica é uma coisa. Agora, o livro de Jó, veja, ele foi o primeiro a ser escrito. Não quer dizer que foi o primeiro que aconteceu, tá certo?
ele foi o primeiro a ser escrito, registrado, olha lá, 1460 antes de Cristo. Depois eu vou falar mais algumas coisas sobre isso, quando tiver no slide certo. O livro de Jó é o único que se repete. Perdão, o livro de Jó é o único que se repete por 14 vezes o nome Satanás. Então a figura de Satanás ela está bem no contexto do livro e daquela narrativa. A gente precisa entender tudo o que acontece. A figura de Satanás, a gente sempre lembra que os cristãos são mais do que vencedores. Você é mais que vencedor? Nós estamos sobre Satanás? Sim. Sim, estamos. Nós somos... Satanás não pode nos subjugar, mas se você está em Cristo, você subjuga Satanás. Amém? A questão é que a Bíblia também fala que a gente não pode ignorar os seus intentos, porque Satanás trabalha. Satanás tem os seus intentos, ele está querendo te derrubar, ele é o inimigo da sua alma, ele vai agir em algumas coisas para tentar tirar o foco de Deus, que é você, que está em você. Amém? Então, o livro, ele traz, por muitas vezes, o quê? O intento de Satanás. Mostra muito claro, eu acho que você já entendeu isso, que ele tem, ou ele faz coisas sob a permissão de Deus. Vai chegar um tempo que ele vai ser totalmente aprisionado. Ele não vai poder fazer mais nada. Mas ele só faz coisas sob permissão de Deus. Está entendendo? E hoje, na nova aliança, nós entendemos e precisamos perceber o quê? Eu vou tirar lá para você não ficar olhando, não confundir. Você precisa entender o quê? Nós, como nova aliança, nós temos o poder sobre Satanás. A Bíblia diz que maior é o que habita em nós do que o que habita no... Então significa que Satanás ele está abaixo dos seus pés. Quando eu leio, por exemplo, o livro, por isso que é sempre importante quando eu falo para vocês, a gente lê os livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, com a ótica do Novo Testamento. Quando eu leio, por exemplo, Malaquias, capítulo 3, verso 10, que diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar bênção tal do que dela vos advenha a maior abastança. Isso é real? Você acredita que isso é real? Você acredita que isso funciona para a sua vida? Amém, nós pregamos isso. É um texto dentro de um contexto que funciona, o princípio funciona, concorda comigo? Agora, se você continuar lendo lá, aí ele vai falar assim, por causa disso eu vou repreender o devorador, o migrador, e assim por diante. Antigamente, as pessoas não tinham autoridade para repreender o diabo. Hoje nós temos. Então, hoje quem repreende sou eu. Quem repreende é você. Então, você não falou, Deus, repreende Satanás. Não, você repreende com a autoridade que você tem. Amém? Então a gente precisa entender que Satanás, ele foi colocado numa posição e ele tinha mais poderes, vamos dizer assim, sobre Jó. Na nova aliança nós somos mais do que vencedores, amém? Então, esse nome é registrado várias vezes. Olha o item 3 lá. Ó. O livro de Jó tem o maior número de perguntas, com cerca de 236 interrogações. Eita, nós! Aí você fala, né? É muita doutrina? Não, é muita pergunta, né? É muita pergunta. E algumas, é lógico que Deus, uma hora ele fala assim, agora eu vou responder. Fica todo mundo calado, que agora eu vou falar. É a hora que Deus resolve falar uma série de coisas. E Deus fala de uma outra forma, né? Não respondendo necessariamente às indagações, mas mostrando que Deus é maior, que Deus está sobre todas as coisas, não é? Que Deus é soberano sobre todas as coisas, amém? Mas olha que interessante, traz muitas indagações, muitas perguntas sobre quem é Deus, por que eu estou passando por isso, por que as pessoas passam por isso e assim por diante. Eu acho que você já aprendeu um pouco a entender e guardar-se de tanto perguntar a Deus, mas entender que Ele é maior sobre sua vida, que Ele tem poder sobre sua vida, Ele sabe de todas as coisas, aquilo que você não sabe ainda vai ser revelado, amém? Aquilo que já é claro para você, é
é o que Deus revelou. E aquilo que Ele não revelou ainda, é porque ainda não chegou ao final. Quando chegar no final, Ele te revela, tá certo? Então a gente tem que guardar no coração e ficar mais tranquilo. Beleza? Maravilha. Que mais? O ponto 4 aí, ó. O livro de Jó é composto de prosa e poesia, você sabe disso, né? Uma prosa no prólogo. Prosa é... O que é prosa? Conversa, diálogo, né? No prólogo, capítulos 1 e 2. E poesia. O que é poesia? Sapiencial. É bem legal isso aí, porque é a forma da poesia. Ele escreve tudo aquelas formas bonitas, não é? De falar, as profundezas do abismo me envolveram, e, né, ele usa uma forma assim para impressionar, mas traz também o que? Sapiencial, quer dizer de sabedoria, tá bom? Aí quando você pensa, livros sapienciais, aí você vai ver Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, não é? Aí talvez você me pergunte, pastor, e o livro da sabedoria e o eclesiástico? São livros apócrifos. O que são livros apócrifos, irmãos? Não é que é livro amaldiçoado, não é isso. A pessoa confunde. Livro apócrifo, ele não está no cânon, na régua, na inspiração daqueles 66 livros que os protestantes creem. Tá certo? Os livros que não estão, eles estão geralmente nas Bíblias católicas. Tanto é que a Bíblia católica tem mais livros, tá bom? Aí o que acontece? Aí você me fala, mas e daí? Esses livros são inspirados? Nós não cremos que eles sejam inspirados para estar no cânon, na inspiração. Mas muitos deles são históricos e verdadeiros. Tem até alguns livros onde a Bíblia faz menção deles, mas eles não estão na inspiração. Por exemplo, aquele texto que a gente usa aqui, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Não está na Bíblia, né? Está em Eclesiástico, na Bíblia católica. Ele está lá. Interessante, porque é uma verdade, não é? Mas talvez você não encontre. Por exemplo, onde que Jesus falou, melhor é dar do que receber? Não tem registro onde ele falou. Mas a Bíblia fala que ele falou. Você não sabe exatamente em onde que ele fez, não é? A menção. Mas tem a menção de que Jesus teria falado isso. Onde, por exemplo, você vê que o cair é do homem e o levantar é de Deus? Não tem, não é? Talvez você corra atrás de um princípio para falar isso, mas não tem. Não é? Então tem coisas que têm um registro. Não é? Não cai uma árvore... Perdão, cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Não tem esse registro na Bíblia, não é? Vamos lá. Então a gente precisa perceber, né, que, como eu estou falando aí, o livro é composto de prosa e poesia, né? Os capítulos 42, né? Aí tem essa poesia sapiencial, que é apresentada do 3 até o 42. E no epílogo, de novo, aquela conversa de Deus com Jó, que vai ser maravilhosa. Daqui a pouco a gente chega lá. Quinto, Jó desejou que suas palavras fossem registradas num livro. Ele faz menção no capítulo 19. E foi mesmo? Foi. Tiago faz menção, né, da paciência de Jó. Muito legal isso. Muito interessante. Continuando. Ai, que pena, ficou caído lá. Vamos ver aqui. Vou ver a minha anotação aqui, porque o ponto 6 ali ficou fora. Nem eu sei que eu escrevi ali. Eu tenho aqui, rapidão. Glória. Beleza, achei. Jó, ele foi contemporâneo, né? Só para você entender. Ele foi contemporâneo de Abraão, mas ele não é hebreu. Eu já falei aqui a diferença, né, de hebreu, de israelita e de judeu, né? Já falei, né? Então tá bom. Maravilha. Já falei? Já falei. Não nessa vez, mas hebreu de Éber. Tá bom? Judeu, basicamente, Judá. Tá certo? Israelita tem a ver com a nação de Israel ou o território de Israel. Então,
Basicamente, eles estão interligados, mas é por isso que a Bíblia às vezes faz menção de um hebreu, de um judeu ou de um israelita, tá certo? E o gentil? O gentil é aquele que não é judeu ou que não tem linhagem judaica. Ponto 7 aí, vamos lá. Jó foi o primeiro a fazer menção da vinda do Redentor. Quem lembra o que está em 19:25 de Jó? Vai, olha aí, irmão. Vai aí, meu Jesus. Fala aí, irmão Zé. Isso aí. Quem achou? Leia alto. O irmão José já falou. Eu sei que o meu Redentor vive. Por fim se levantará. Olha só que coisa linda. Jó faz menção de Jesus. Amém? Do Redentor. Ele nem estava entendendo, mas ele fala do Redentor que viria. Amém? Amém, gente? Jó exercia a função de sacerdote antes da lei de Moisés. Por quê? Porque você lembra que a gente leu no começo? Ele sacrificava. Ele sabia como sacrificar. E era da lei. Os únicos que poderiam fazer isso eram quem? Sacerdote. Então ele fazia isso, inclusive ele oferecia sacrifícios para quê? Para os pecados dos filhos, né? Para os pecados que os filhos viessem a cometer, tá certo? 9. Jó conhecia a Deus de forma depois da provação, ele passou a conhecê-lo melhor. É onde ele fala, não é? Eu te conhecia de ouvir falar, não é isso? Ele tinha uma referência dos outros, não é? Ele tinha uma referência do que as pessoas falavam e não de andar com Deus. É interessante, não é? A pessoa falar isso. Tem muito crente que precisa chegar nesse nível. Vamos lá. Ele passou a conhecer melhor. E vamos lá. E o 10, eu coloquei várias referências aí. A expressão, né, Todo-Poderoso, o El Shaddai aparece 31 vezes no livro de Jó. Ele considerava, não é? Apesar do seu falho entendimento de perceber a Deus, ele considerava o quê? Que de fato Todo-Poderoso, não é? Se levantaria, que o acolheria, que o salvaria. Amém? Está comigo? Glória a Deus, então. Aleluia. Vamos seguir? Esse material aqui é um material que eu gosto, do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, tá? Ele fala das teses de Satanás. Não sei se você já... É um material famoso que ele tem. Então eu quero só fazer menção que esse material é dele. Eu quero só colocar aqui as 3 teses de Satanás, não é? Que ele levantou contra Jó. Na verdade, ele faz um desafio para a humanidade. Se você pensar desse ponto de vista, ele está desafiando a humanidade. Então, Satanás, ele diz que o homem não consegue amar mais a Deus do que o dinheiro. Responda para você mesmo. Você ama mais a Deus do que o dinheiro? A Laís ama. Glória a Deus, minha irmã. É a única que ama mais a Deus do que o dinheiro. Will, siga o exemplo da tua esposa, pelo menos você, tá bom? Ensina o Murilo, tá bom? Amar. Fazer de novo a pergunta para você. Você ama mais a Deus do que o dinheiro? Amém. Mais 5 pessoas, né? Nem todas. Amém. Eu acho que é importante a sinceridade, né? Você gosta mais de dólar ou de euro? Né? Você tem que amar mais a Deus. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? Tá certo? A gente não deve amar o dinheiro, mas deve usar o dinheiro, né? O dinheiro é para ser usado, Deus é para ser amado. Amém? As pessoas também não são para ser usadas, mas para serem amadas. Amém? Então, as palavras de Jesus: não ame o mundo nem o que nele há, né? Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Então a gente não deve amar o mundo. Não ame o mundo. Mas a provisão que você precisa, Deus vai fazer chegar na tua mão. Amém? É bom ser próspero. Não é bom ser pobre. Não é bom ter falta. É bom ser próspero. Mas a gente não ama as coisas. A gente usa as coisas. Então, se Satanás viesse provar você e ele chegasse diante de Deus e falasse o seu nome: não, vou provar fulano, ele cairia do cavalo? Responda para você mesmo. A segunda tese: o homem não consegue amar mais a Deus do que a família. Você ama a sua família? Responda: você ama a sua família? Mas você ama a sua família mais do que a Deus? Diminuiu os não, está vendo?
A gente tem que ter uma convicção. Porque quem está na nossa lista de prioridades, número 0, tem que ser Deus. 0 é o antes do 1. Para você saber, o 1 já é um grau, o 0 é antes. Prioridade 0 é Deus, tá bom? A primeira prioridade sua tem que ser Deus, não a sua família. Amém? A sua família tem que estar também servindo ao Senhor. A terceira tese de Satanás é que o homem não consegue amar mais a Deus do que a si mesmo. Olha só, interessante. Eu pergunto, você se ama? Eu estou perguntando, você se ama? A gente se ama, qual o problema de se amar? Nenhum problema. Amar gera um cuidado sobre você, você tem um cuidado com a sua saúde, com a sua aparência, com a sua saúde interior. Isso é muito bom. A gente não tem prazer em judiar da gente mesmo, mas a gente tem que amar mais a Deus do que a nós mesmos. Amém? Por isso que quando a gente ama mais a Deus, a gente faz a vontade dele, mesmo que a nossa esteja até em questão, não é? Para ser considerado, mas você fala assim, não, eu vou considerar menos a minha vontade, porque eu amo mais fazer a vontade de Deus. Amém? Então, interessante esse material. E ele continua aqui, só ainda é o material do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, 3 teses, essas 3 teses, né, elas foram refutadas por Jó. Por quê? Jó, ele perdeu todos os seus bens, concorda comigo? Sepultou seus 10 filhos num único dia, perdeu sua saúde e mesmo depois de todas essas perdas, ele se prostrou e adorou a Deus. Por quê? Eu volto lá, a gente volta lá. Olha lá, ele perdeu tudo, perdeu todo o dinheiro, todos os bens. Ele perdeu sua família. Olha o terceiro, doença sobre ele. Sim, mesmo assim ele conseguiu refutar, por quê? Porque ele mostrou que ele ama mais a Deus. O próprio Deus restaurou sua sorte, não é? E os desígnios de Deus não foram frustrados. A investida de Satanás contra ele apenas o colocou mais perto de Deus. Diga amém. Volta ali, o propósito de Deus, não é? O próprio Deus restaurou a sua sorte e os desígnios de Deus não foram frustrados. Eu quero levantar uma questão aqui importante para você entender como é a tua consciência e o teu amor de servir a Deus tem que ser algo muito sério. Você sabe que para Deus não falta poder? Você sabe que Ele é o Todo-Poderoso? Mas você sabe que tem coisas que Deus não pode fazer? Deus, ele não pode interferir se você não deixar Ele interferir. Eu sei que a gente ora sempre para que Deus abra os olhos, né, espiritualmente das pessoas. A gente sempre ora para que Deus toque o coração das pessoas. A gente crê naquela palavra, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele pode mover de um lado para cá. Mas você sabe que quando uma pessoa é obstinada, fechada, Deus não pode fazer coisas. Então, repare só, nós podemos, por falta de atitude, frustrar planos de Deus na nossa vida. Vou falar de novo, você pode frustrar planos de Deus na sua vida. Ele quer fazer coisas, mas você precisa ser cooperador com Ele, para que Ele possa fazer as coisas. Tem coisas que simplesmente Deus não pode estabelecer, porque você não cumpre princípios. Deus tem falado tanto comigo esses dias sobre princípios, e é uma coisa assim que a gente volta, né? Sempre está voltando, porque assim as pessoas, elas querem... elas perguntam, né, por que as coisas não acontecem, por que não estabelece, por que não avanço nisso? Aí você vai ver nas pequenas coisas, ela não consegue cumprir um princípio, né? E eu volto a essa questão. O congregar é uma coisa tão simples, né? Parece ser tão simples, mas é tão sagrada para Deus. Ele fala, não deixe de congregar. Mas o que as pessoas fazem? Tudo aparece, né, para competir com o congregar, e elas colocam o congregar em última possibilidade. É isso que elas falam. Não, hoje eu estou cansado. Não, hoje eu tenho trabalho. Não, hoje vai ter a final do meu time. Não, hoje tem a formatura. As pessoas colocam todas as questões. O congregar fica por último, bem abaixo.
As pessoas não colocam o congregar, e às vezes ela quer dissociar, não é? Porque ela fala assim, não, mas eu amo a Deus e eu sirvo a Deus. Mas amar a Deus e servir a Deus é congregar. Não dá para dissociar. É a mesma coisa. E você vê as pessoas que buscam perfeitamente, mergulham perfeitamente de servir a Deus, abrindo mão de tudo, abrindo mão de tudo, abrindo mão de tudo. Você vê que isso é buscar primeiro o reino. E tudo acontece na vida da pessoa. A minha filha, Larissa, ela passou na OAB, e ela falou assim, pai, eu vou passar, mas assim, eu não vou deixar de servir ao Senhor. Eu não vou deixar de vir no ensaio do louvor, na época era do louvor. Não vou deixar de servir na igreja, não vou faltar aos cultos. O tempo que eu tiver é o tempo que Deus vai usar para eu passar. Ela passou na prova da OAB, antes de estar formada. Ela nunca abriu mão de estar na igreja. O que a gente pensa hoje? Eu preciso de um tempo. Eu vou dar um tempo na igreja, né? Eu preciso de um tempo, porque a igreja atrapalha. É esse negócio, é a geração de hoje. A igreja atrapalha. O tempo na igreja vai atrapalhar para o meu objetivo. Se a pessoa pensasse assim, não, eu vou mergulhar em Deus. Ei, é hora de eu confiar em Deus. 1h30 que eu fique adorando ao Senhor, me dedicando, servindo, será que vai atrapalhar? Está tudo errado, está tudo errado. Aí a gente fala, será que planos podem ser frustrados? Pode. Na vida de Jó não foi, porque apesar da imperfeição dele, do coração dele, ele se manteve em Deus. E ele se manteve firme. Foi ou não foi? Foi ou não foi? E não foi frustrado. Agora eu pergunto, será que a quebra de um princípio pode frustrar os planos de Deus? Eu tenho plena convicção que sim. E as pessoas, elas acham que... É porque, sabe o que acontece, irmãos? É que no dia a dia, quando você está vivendo, você não vê nada que parece que está dando errado. Assim, não aconteceu nada, não congreguei, não aconteceu nada. Você vai ver, depois de uns anos, o que foi estabelecido. Aí você analisa, tá? Não é que Deus é vingativo, entenda isso, Deus não é vingativo. É porque você precisa ver que um princípio, Deus trabalha por princípio. Se você cumpre, as coisas vão acontecer na sua vida. Eu falo para você, a gente morava na Zona Leste, no Cangaíba. Eu ia para Pinheiros todos os cultos. O ano de 2018, em especial, 2008, em especial, ele foi pesado, porque a gente fazia escola de ministros, eu dava aula no Rema, cuidava dos jovens, cuidava do diaconato e era pastor auxiliar. Eu lembro que o meu nível de staff às vezes era tão grande, às vezes eu chegava e falava, pastor, eu posso ficar amanhã de manhã, não vir na escola dominical só para descansar? Ele falava assim, olhava para mim e falava, não. A única coisa que ele me respondia. Aí eu via como um não de Deus, porque ele estava formando coisas e eu precisava crescer e falar assim, ei, se Deus quer colocar algo maior na minha vida, significa que eu não posso ficar preso nas pequeninas coisas. E quando Deus deu um carro, eu começava a procurar a gasolina mais barata, porque eu achava que era muito caro se locomover. Aí Deus começou a falar assim, ei, e se eu te mandar para outra cidade? E se eu te mandar todos os dias para uma cidade, para uma viagem? Você vai ficar com picuinha, com o preço de gasolina? Você precisa quebrar essas coisas, os princípios precisam ser estabelecidos na sua vida. Você precisa entender que tem uma graça para você fazer as coisas são tão pequenas. Aí qual o problema de tudo isso? Tive que quebrar, fui quebrando, e Deus foi estabelecendo, e Ele nunca mais parou de estabelecer coisas na minha vida. Nunca mais. Por quê? Porque princípios eu cumpri, e eu não quero que Deus se frustre comigo, ao ponto de Ele dizer assim, eu queria até fazer, mas você não me deu oportunidade. Por isso que, quantos potenciais nós vemos Deus querendo fazer, mas é aquele negócio, é o famoso Josué servindo Moisés. Parece que não vai acontecer nada, parece que não acontece nada, é só levando a capa, é só servir no café, é só fazer, dá a impressão que, meu Deus, estou perdendo tempo. Um belo dia, Deus fala, Josué, Moisés está morto.
A unção agora é com você. Acabou, passou para você. Está entendendo? Você percebe, as pessoas precisam entender, irmãos, que muitas vezes não é normal, eu vou falar de novo, não é normal muitos anos patinando. Não é normal. Coisas não estabelecerem, ou coisas com muita dificuldade, não é normal. Deus não é assim, não. Volta para o básico. Volta para o básico e fala assim, é princípio. Deus trabalha sob princípios. Por que a gente não ora para Deus abençoar ofertas? Porque uma vez que você cumpre a ordem de entregar, você já está abençoado. É lógico que a gente pode orar para que haja uma boa administração, para que haja um aumento e tal, mas você, o dizimista, o ofertante dizimista, já é abençoado por seguir um princípio. Sim ou não? Então, anote isso no teu coração. Deus quer fazer coisas. E eu às vezes eu acho que você muitas vezes você não conta os anos, mas eu conto os anos mais, porque eu já tenho meio século e alguns anos mais. E a gente fica vendo, será que Deus não poderia ter estabelecido mais coisas? Será que Deus não queria estabelecer mais coisas? Então Ele está precisando, você está precisando, eu estou precisando, a gente despertar e voltar e falar assim, ei, vou voltar para os princípios. O princípio básico de não abrir mão. Vou estar ali. Esse é o momento mais importante. Esse é o lugar que eu tinha que estar. Não poderia estar na frente de uma TV agora. Não poderia estar vendo Netflix agora. Porque é culto de ensino. É o nosso movimento que Deus faz aqui. Você está entendendo, criatura? Por que as pessoas ficam longe? Não é? Vamos lá. Vamos seguir. Então, o livro de Jó, eu acredito, a gente parou um pouquinho nos comentários, né, que a gente estava em Elifas, mas o livro de Jó ele vai nos inspirar a conhecer o caráter de Deus. Como assim? Jó diz que não conhecia Deus. Ou ele conhecia de uma forma que não era a melhor. Uma forma pela experiência dos outros. Você lembra dos cultos antigamente? Eu não estou criticando de forma nenhuma, mas você lembra o culto onde as pessoas davam testemunho? Não sei se você já participou de uma igreja, as pessoas gostavam, né, de vir falar, né? Muitas delas davam testemunho, né? Porque era só tristeza na vida dela, falava, né? E falava. Eu lembro que algumas pessoas literalmente exaltavam Satanás, né? Porque Satanás está fazendo isso, Satanás está fazendo aquilo. Só faltava os irmãos falar, ô glória, né? Mas, eu só estou lembrando isso porque o testemunho dos irmãos é bom, é uma coisa que pode edificar a sua vida. Mas você precisa ter as suas experiências com Deus, amém? E assim, experiências com Deus, elas podem te edificar e trazer boas lembranças. O que é mais importante é você ter uma vida com Deus, conhecer a Deus todas as vezes, amém? Por quê? Porque se você o conhece, você sabe como Ele age, você sabe como Ele vai fazer na sua vida, e assim por diante. Jesus, quando estava sendo tentado no deserto, Ele já tinha feito alguns milagres? Lembra aí, vai gente, arrisca aí, vamos lá. Tinha. Ele já tinha feito vários milagres, sim ou não? Sim. Quando Satanás diz que o Espírito leva, não é? O Espírito Santo leva para o deserto para ser tentado. Quando Satanás chega para tentá-lo, ele colocou diante de Satanás e falou assim, Satanás, não mexe comigo não, eu sou um homem de muitos milagres, muitas experiências. É assim que ele falava? Quando Satanás falou assim, rapaz, você está com fome, transforma essas pedras em pão, você merece. Não é? Aí Jesus se levanta assim, Satanás, não me tenta não, rapaz. Você não viu que eu fiz muitas coisas, fiz muitos milagres já. O Pai já me usou. Ele não fala isso. O que ele faz? O que ele fala? Hã? Não. O que ele fala, Jesus? Que resposta para Satanás? A primeira coisa que ele fala. Hã? Não, quase isso. Está escrito. Está escrito. Quando você fala está escrito, você está falando assim,
Eu conheço, Jesus estava falando, eu conheço como Deus pensa. Ele não estava falando simplesmente de uma lei escrita. Ele não estava falando de uma determinação que estava registrada com tinta ou em pedra. Ele estava falando assim, eu conheço como Deus pensa. Então, é isso que nós precisamos aprender. O livro de Jó nos inspira a fazer diferente de Jó. Entender como Deus pensa. Quando você entender como ele pensa, você percebe o quê? O caráter dele. Quem ele é. Amém? Você percebe o que ele pensa. Então vamos lá, o livro de Jó nos inspira a conhecer o caráter de Deus. Está pequenininho aí, mas só para você entender. Vamos lá. Deus é. Se Deus é espírito, não é? A Bíblia diz que Deus é espírito, portanto, conhecer a Deus é mais difícil do que conhecer um ser humano. Concorda comigo? Concorda comigo? É mais difícil. Por que é mais difícil? Porque é a relação que você tem que ter com o Espírito. Você é um Espírito, tá certo. Mas é mais difícil do que você não poder usar necessariamente a voz. Você precisa conhecer a Deus de uma outra maneira. Então precisa, repare, precisa de um investimento maior. De conhecer a Deus, de ver o que Ele pensa. Tá certo? Então está escrito lá. Portanto, conhecer a Deus é mais difícil do que conhecer um ser humano. Deus sabe disso e teve o quê? Uma solução radical. Ele se tornou homem. Em Jesus Cristo, toda a plenitude de Deus habita corporalmente. Eu sempre gosto de citar Colossenses 2,9, não é? Porque Jesus é plenamente Deus. Então, portanto, se ainda temos dúvidas sobre o caráter de Deus, podemos olhar para a vida de Jesus. Quando sabemos como Jesus é, sabemos como Deus é. Amém? Quer conhecer a Deus? Conhecer a Jesus, não é? Certa vez Filipe chegou e indagou Jesus, não é? Ele falou, Senhor, está tudo maravilhoso. O Senhor faz milagre, da hora. O Senhor me inspira, mas está faltando uma coisinha. Mostra para a gente o Pai, aí bastou, aí não vou te pedir mais nada. Né? Acho que foi um dos momentos que Jesus mais fica frustrado. Eu acredito que tenha sido o momento mais frustrante para Jesus. Porque ele fala assim, eu estou com vocês há tanto tempo. Estou fazendo exatamente o que Deus faz, estou mostrando como Deus é, não é? E ele fala assim, quem está vendo a mim, está vendo ao Pai. Qual o seu problema? Não é? E foi justamente Filipe, ele queria ver a Deus. Não, Senhor, está tudo bem, mas mostra a Deus para nós. Não é? Deus, quer conhecer a Deus, conheça então a Jesus. E quem dá essa capacidade é o Espírito que está em você, que está recriado em você, dentro de você aí, tá bom? Outra coisa, para conhecer o caráter de Deus. O Senhor Deus é digno de confiança. Nós sempre falamos aqui, eu sempre oro aqui no começo dos cultos, principalmente nos finais de semana, nós falamos aqui, nós queremos honrar a Tua palavra, a Tua presença, ela é digna de toda aceitação, de toda confiança. Tudo que Deus falou, irmãos, é verdade. Tudo que Ele falou vai acontecer, tudo que Ele prometeu, Ele empenhou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então as coisas vão acontecer porque Deus é fiel, amém? Então você precisa conhecer. Diferentemente de Jó, você tem um espírito, mas aqui você precisa confiar. Baseado em quê? Nas suas promessas. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, Deus é confiável. Se conhecermos quem é Deus, não precisamos ter medo de que Ele seja diferente amanhã. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Deus sempre cumpre as suas promessas, sempre. Ele não vai mudar, Deus não muda. Deus não muda. Pastor, mas eu mudei, eu errei, eu esfriei. Mas Deus não muda. Mas eu nem falei com Deus hoje, esqueci de falar. Deus deve estar triste. Não, Deus não muda. Deus,
as promessas que ele disse, aquilo que ele cumpriu, ele é imutável. Então, é uma segurança que nós podemos ter, que Deus nunca há de falhar. Ele nunca vai falhar. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, Deus é confiável. Você crê nisso? Então, não precisamos ter medo. A Bíblia fala que essa confiança, esse amor confiante, vai tirar todo o medo da gente. A gente não vai ter medo. O que ele prometeu, ele vai cumprir na nossa vida. Outra coisa que a gente precisa lembrar sobre o caráter, que Jó provavelmente não sabia na profundidade, era que Deus é amor. Está pequeno lá, mas vamos lá. Segundo, Deus é amor. 1 João 4,8 fala, o 4,7, né? Se você lembrar, diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, né? Aí ele fala: se você não ama, você não conhece o amor, você não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então Deus é amor. Jesus deixou isso muito claro, né? Ele amava as pessoas que a sociedade jogou fora. Até os desprezíveis, Jesus amou e amava. Amém? Ele abraçou as crianças, ele convidou cobradores de impostos desprezados para segui-lo. Compartilhar o amor com prostitutas era importante para ele. Era mais importante para ele do que a sua reputação. Legal isso, não é? Mais importante do que a própria reputação. Vamos lá. E nisso, Jesus é a personificação perfeita do amor de seu Pai. Pois foi Deus quem deu seu Filho único, para que quem nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, você precisa confiar. Conhecer a Deus é confiar que o amor dele não vai falhar sobre sua vida, vai funcionar, as coisas vão andar, o que Deus falou ele vai cumprir, amém? Isso traz confiança. Outra coisa que a gente precisa entender, Jó não entendia muito disso. Ele falou que no começo, sim, Jó era justo, mas depois ele achou que ele estava sofrendo injustiça, porque ele faz esse tipo de questionamento, não é? Os amigos dele também fizeram esse tipo de questionamento. Se você é tão certinho, por que Deus está sendo injusto com você? Deus é justo. Deus não falha na sua justiça, na sua retidão, não é? Ele é o justo juiz. Ao julgar, e quando vier a julgar, ele nunca falhou, nunca vai falhará. Então, Deus é justo, Deus de fidelidade e sem iniquidade. Ele é justo e reto. Está lá em Deuteronômio 32:4. Ele ama a verdade e a justiça, e odeia mentiras e injustiças. Amém? Eu vou falar de novo. Ele odeia mentira e injustiça. Aleluia. Eu vou falar de novo. Deus odeia mentira e injustiça. Está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Oh, irmãos, Deus está sabendo tudo que está acontecendo. Deus odeia mentira e injustiça. Deus é o justo juiz. Ele não vai tardar, viu? A justiça vai ser feita, viu? Justiça vai ser feita. Glória a Deus. Essa perfeita justiça também vemos em Jesus, que disse: qual de vocês me convence do pecado? Leia lá depois, João capítulo 8, todo o versículo, para você entender todo um contexto. Mas eles quiseram sempre pegar Jesus e dizer que ele tinha imperfeição, que ele tinha injustiça. Mas Jesus foi perfeito. A Bíblia faz, o livro de Hebreus e outros livros faz ou dá o testemunho de que Jesus foi tentado como um homem em todas as coisas, mas ele não cometeu pecado. Não se achou nele pecado algum. Não se achou injustiça nele. Jesus foi perfeito do começo ao final. Glória a Deus. Então Deus é justo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente tem que pensar sempre na justiça, né? De uma forma global, não só nessa dimensão. Vamos lá. Deus é santo. Deus é santo. Isaías 6:3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por que Isaías faz a menção de 3 vezes santo? Porque ele está adorando a Trindade, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo.
Então ele está fazendo a menção não de 3 deuses, mas do Deus Trino. Amém? Então ele fala, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é glorioso e a sua glória o separa do pecado. Deus é santo. Deus é santo. Não tem possibilidade de Deus estar corrompido. Tá? O pecado e Deus não podem andar juntos. Tem um texto muito interessante em Abacuque que diz assim, tu és puro, não é? De olhos que não pode contemplar sequer o mal. Deus é puro, Deus é santo. E essa santidade, Ele já plantou em nós. Isso está crescendo e nós vamos chegar numa plenitude desse amor, dessa santidade. Deus é tudo que é belo. Pecado é tudo que é feio. Porque esta mesma santidade está em Jesus. Ele é chamado o Santo de Deus. Que coisa linda. Eu pergunto a você, você acha que Jó entendia isso na plenitude? Não entendia. Não é? Não entendia. Ele achava que Deus teria se equivocado. Não é? Deus poderia ter tido caminhos melhores. Deus teria errado. Mas nós entendemos isso. E isso é entender o caráter de Deus. Amém, queridos? Deus é misericordioso, fiel e cheio de graça. Tem diferença tudo isso? Tem um pouquinho. Quando nós pensamos em misericórdia, a palavra misericórdia tem a ver com miserável. Então, era a condição que nós todos nos encontrávamos, miseráveis, sem a graça de Deus. Então, quando Deus age com misericórdia, Ele nos tira da situação de miserável e firma os nossos pés numa rocha firme. Nos dá uma condição, tá certo? Não é? A fidelidade fala daquilo que Deus prometeu. Tudo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Ele não vai falhar. Por isso que eu também tenho que me manter fiel para Ele poder cumprir aquilo que Ele quer cumprir na minha vida. E cheio de toda a graça. Por que a graça é diferente da misericórdia? As pessoas, às vezes, elas falam, né? Você pergunta para a pessoa, como é que está? A pessoa fala, só misericórdia. Já viu isso? Como é que está, irmão? Só misericórdia. Tem que fazer um upgrade aí, né? Porque hoje é só a graça, né? Se a pessoa falar só a graça, já está melhor, né? Mas mesmo assim, às vezes a intenção do coração dela é a mesma coisa, né? A pessoa fala, só a graça. Ela fala, é ela mesmo, é só a graça mesmo. É só a graça que nos mantém, não é, em pé. É só a graça que nos renova, não é? A graça é diferente da misericórdia, amém? É lógico que nós fomos tirados de uma situação de miséria, mas nós fomos colocados num lugar de graça, amém? Então, repare só, se você estudar etimologicamente o sentido da palavra, não faz muito sentido. Não faz muito sentido você só pensar na palavra misericórdia. Eu sei, o princípio de Deus é real. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são as causas de não sermos consumidos. Isso é verdade. Mas isso também tem um apontamento mais para o mundo, para Israel, se você pensar. Porque uma vez que Ele te tirou de uma miséria, Ele não te tira todas as vezes da miséria. Você precisa ler aquele livro, não sei nem se tem na livraria, mas é um livrinho meio fininho. Se você não conhece, precisa ler, aquele do irmão Reagan. Aquele que fala do Redimidos, né? Quem já leu Redimidos, da miséria, da maldição? É aquilo lá, nós somos redimidos de miséria. Então, não é que não tem mais misericórdia, é que você está num outro nível. Hoje é a graça de Deus que está sobre você. Amém? Não estou falando que o princípio da misericórdia funciona e tem pessoas que estão miseráveis e precisam da misericórdia de Deus. Agora, sobre você funciona a graça e a fidelidade. O que está escrito em Êxodo 34, 6 e 7? O Senhor passou diante dele e proclamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Sim, Deus é rico em perdoar os pecados. Amém?
Ele é rico em perdoar os pecados. Isso é cumprido em Jesus. Em sua infinita graça, Deus enviou Jesus para morrer por nossos pecados. O interesse de Deus é nos tirar a humanidade, através de Cristo, da miséria, do pecado, e colocar num lugar de rocha, num lugar de honra. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, vamos terminar. Deus quer. Qual o desejo dele? Deus quer ser seu Abba Pai. O que é Abba Pai, pastor? Olha lá, está escrito lá, o paizinho querido, e não um Deus distante. Amém? Entende isso? Eu estou falando sobre conhecer o caráter de Deus, coisa que Jó não entendia na profundidade. Nós temos esse conhecimento pelo Espírito. Deus quer ser o seu Abba Pai. Eu não quero forçar a barra com você, mas quanto mais você for íntimo de Deus, menos religioso você fica. Não é irreverente, não é desrespeitoso. Mas quanto mais próximo você for de Deus, menos religioso você fica. Porque a religiosidade, ela nos leva ela faz menção a um Deus distante. A um Deus numa altura que você não pode alcançar, nem pela graça. Não é? Porque a pessoa fica tão religiosa que ela esquece do princípio. E a graça deixa você alcançar Deus. É a graça que te permite alcançar Deus. Veio dele. Agora, quando você fica muito religioso, você fica falando, ó Deus, nas mais altas alturas, inalcançáveis por esse verme, por esse terrível pedaço de madeira podre, não é? Não sei, a pessoa começa falando essas coisas que agradam a Deus. Não, é o Deus próximo, é o paizinho, é o Abba Pai. Amém? Está escrito aonde isso? Olha lá, Romanos 8,15. Pois vocês, anota aí, mano. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Olha só. Meu Deus. Mas receberam olha que coisa linda, espírito letra minúscula e o maiúsculo. O Espírito de Deus. Receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, paizinho. Paizinho, Abba Pai é paizinho. Se você não quer ter uma tradução aí. Então, se você está íntimo de Deus, você já pode fazer suas orações. Papai, não é? Ou, de repente, você fala, não, pastor, eu tenho uma intimidade com Deus, mas eu prefiro chamar Ele de Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Não tem problema. É seu coração. Eu não vou te julgar de forma nenhuma. Não podemos. A intenção do coração só Deus vê. Mas você sabe que se tornar... eu chego em casa, a Sazinha está em casa, eu chamo ela de meu amor. Sazinha, minha querida, minha vida. Eu não chego em casa, ó magnânime esposa. Eu poderia entrar na vossa presença com a cabeça raspada. Não, não pode acontecer isso. Né? O Gustavo, quando vai chegar em casa, ele não fala, Senhor, pastor, doutor Paulo, eu poderia fazer-lhe uma pergunta. Ou ele não chega para mim e fala assim, eu poderia pegar alguma coisa na geladeira que você comprou. Não existe isso. Porque o relacionamento, a intimidade faz com que a gente tenha essa proximidade. Ele chega, ele não me chama de Abba Pai, mas ele me chama de véi. E aí, véi? E está tudo bem, porque eu sou o velho dele, não é isso? Esse relacionamento nos permite. Não é assim com Deus também? A gente não precisa ser irreverente com Deus, mas a gente precisa tentar entender que um relacionamento de proximidade, de conhecer a Deus, a gente pode chamar paizinho. Paizinho querido, me ajuda nessa questão. Ô papai, não é isso? É diferente, é diferente, é diferente. Vamos terminar, venham cantar, meninos. Vamos cantar uma música aqui. Venham cantar aquela música que vocês cantaram aí. Aleluia. Vamos terminar? Então, não sejamos ignorantes no tocante a conhecer a Deus. Amém? Diga assim, não sejamos ignorantes no tocante a conhecer a Deus. Amém? Não seja ignorante. Por quê? Porque tem gente que é ignorante.
não entende o que é conhecer a Deus. Acha que é da forma que Jó falava, da forma religiosa, não é? Nós temos o Espírito que nos dá ferramentas, nos dá condições de conhecer mais a Deus. Esse texto aqui é de uma versão da Bíblia que eu tenho, que é NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Alguém tem essa versão? Conhece? Olha que coisa linda. Oséias 6,3 diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Se você olhar as versões mais tradicionais, vai falar da chuva serôdia, né? A chuva temporã é a chuva prevista, que vem nas épocas de chuva. A chuva serôdia é as águas de março e abril que vem fora de tempo. É a chuva que você não está esperando. Oh, meu Deus, estou falando profeticamente agora. Tem que falar isso para vocês entenderem. A gente não está, tem gente que não está esperando chuva, já perdeu até a esperança, achando que alguma coisa já está colocado. Deus vai nos dar chuva fora de época. Está chegando chuva fora de época. É a chuva serôdia, está chegando, vai cair sobre você, vai cair sobre o Brasil, uma chuva fora de época. Não tem previsão, não estou vendo nuvem, não vai cair porque não é, vai, porque Deus vai mandar essa chuva fora de época. Conheçamos, o que eu tenho que fazer enquanto isso? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Deus está vindo. Você está entendendo que Deus está vindo? Você está entendendo? Eu sei que você sabe que Deus está no teu coração, mas Deus está vindo. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está vindo, o Senhor está vindo. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Vai regar, vai fazer com que a terra seja mais produtiva do que nunca foi. Um tempo de produção, um tempo de riqueza, um tempo do verde forte, reverdecendo, aquilo que parecia morto, Deus trazendo vida de novo, coisas acontecendo, coisas estabelecendo em nome de Jesus. Seja abençoado na prática da palavra. Glória a Deus.